Yeah. 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 Yeah.
Aí para mais de 20 cidades em toda a região. Estamos começando aqui a nossa live de hoje, nesta quinta-feira, 17 de abril de 2025, né? Você que está acompanhando a gente aqui na Rádio 99, vai lá no Instagram ou no YouTube para você assistir a nossa entrevista de hoje com o Dr. Paulo Rubens Vieira Guiar, ele que é cirurgião dentista, especialista em ortodontia e realiza na sua clínica diversos procedimentos estéticos e de tratamento das doenças que acometem a boca, né? Visando sempre tratar a sua saúde bucal, oferecendo a saúde bucal com qualidade. Dr. Paulo Rubens já está aqui na nossa live de hoje. Vou chamar de Paulinho para ficar mais fácil, tá? Paulinho, muito obrigado pela sua participação. Bom dia. Bom dia, Marcos Paulo. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui. Fico feliz em poder levar um pouco de conhecimento e educação em relação à saúde bucal, em relação à saúde ao todo. E só fazer uma correção, a minha especialidade é endodontia. Endodontia. Isso, ortodontia é a doutora Bárbara. Bárbara, que é sua esposa. Sócia ela também no consultório. Endodontia, o que seria isso, Sim. Paulinho? Muita gente conhece como tratamento de canal. Sim. Mas a gente da área, a gente fala endodontista, que é o tratamento endodôntico. Que é a especialidade voltada em fazer esse tipo de tratamento. Exato. Paulinho, a gente percebe que cada vez mais as pessoas têm se preocupado com o sorriso. E muitas das vezes essa preocupação ela acaba sendo estética, né? Em colocar o sorriso branco, os dentes certos, utilizar dos maiores artifícios possíveis, né? Para se deixar a pessoa com um sorriso perfeito. Mas atrás disso também tem a questão da saúde bucal, a questão das pessoas terem os dentes sem cáries, sem mau hálito. Sim. Essa busca de saúde na boca, no sorriso, ela cresce muito ultimamente, né? Sim, apesar de muitas pessoas procurarem a estética, a gente preconiza muito mais a saúde e a boa higiene do que simplesmente o sorriso bonito. É claro que somando os dois fatores é um tratamento perfeito. A gente sempre busca saúde, função e estética. Mas tem muita gente que procura pela estética, que não está satisfeito com o sorriso ou que quer trocar a cor, clarear os dentes. Então ele busca muito a estética, mas a gente sempre orienta e preconiza também o tratamento voltado para saúde e função. Paulinho, a gente percebe também ultimamente, né, essa busca por dentes brancos. Sim. É fácil isso, Paulinho? Não é difícil. Existem os métodos, tem tipos de clareamento, tem tipos de facetas, lente de contato que hoje se fala muito, né? Tem tratamentos à base de resina, porcelana, não é difícil, mas eu acredito que muita gente procura por dentes muito brancos. Eu acho particularmente que em alguns casos fica um pouco artificial, mas o que o paciente busca a gente tem que tentar entender e orientar da melhor forma o que seria melhor para aquele caso. É um tratamento muito individualizado, entendeu? Entendi. E quem busca mais isso, o homem ou a mulher? A mulher se preocupa mais com a aparência, mas tem muitos homens também que procuram. De uns tempos para cá, os homens têm buscado mais isso. Tem buscado muito, mas a maioria ainda é o público feminino. Paulinho, como é que a gente começa um tratamento, né? Qual que é a primeira, digamos assim, o primeiro passo que todos nós devemos ter quando a gente procura não só a saúde bucal, mas também melhorar o nosso sorriso? A gente começa sempre com o primeiro passo. E qual seria? Olha, primeiro é a consulta. A gente primeiro escuta a queixa do paciente, procura saber o que ele quer, o que ele está precisando. E depois de uma primeira consulta, a gente avalia o que dá para fazer, o que não dá, o que é o melhor, o que é o pior, quais as opções de tratamento que o paciente... A gente apresenta as opções, o paciente escolhe o que é melhor para ele, tanto custo, benefício, quanto beleza. Então, o início é a consulta
para a gente acolher, tentar entender e fazer um planejamento. O mais difícil hoje é o planejamento. Você pegar um caso, olhar, estudar e oferecer para o paciente inúmeros tipos de tratamento para ele poder decidir. Bom, você já falou aqui, inclusive estou recebendo aqui no Instagram a participação da Shirley Matias, tá? Dizendo que é o meu dentista, Eu conheço, grande há muito profissional. tempo, Quer dizer, a gente, Um abraço, Shirley. a gente percebe aí que também quando o tratamento, à medida que ele vai acontecendo, a resposta do paciente mostra não só a satisfação, mas que o resultado está sendo visível, digamos Sim, assim, sim. né? A gente sempre busca a excelência, assim, a gente sempre busca chegar à expectativa do paciente. A gente, graças a Deus, tem um resultado bom. É muito gratificante você ver a preocupação do paciente, você ver escutar a queixa dele e tentar oferecer o melhor e conseguir buscar essa beleza, às vezes, e a satisfação do paciente. Paulinho, já teve algum caso de chegar um paciente lá e dizer para você assim, olha, eu quero fazer com que os meus dentes fiquem visíveis, né, no caso, de que eles fiquem completamente brancos e tal, só que chegou na hora de fazer a avaliação, não era suficiente. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa queria implantar um dente e de repente você avalia que não é tão fácil. Não, porque assim, o paciente às vezes chega com uma ideia no consultório e fala, eu quero fazer um implante. Às vezes, para aquele paciente não é a melhor opção. A gente orienta e fala, você quer um implante? Você pode fazer, a gente faz todo um planejamento, pede os exames, tudo direitinho. Mas às vezes, para aquele caso, não é a melhor opção. Pode ser, às vezes, uma fonte fixa, ou às vezes o paciente chega querendo tirar o dente porque ele está cariado, e não é só simplesmente tirar o dente e colocar o implante. A gente faz o tratamento da cárie, a gente faz a restauração e, além de ficar menos custoso, fica muito mais satisfatório. Porque o implante nada mais é que é um objeto que não é do paciente, não nasceu com ele. Sim. É artificial. Por mais que ele seja muito bem desenvolvido, bem aceito pelo organismo, não é o natural dele, entendeu? Então, assim, eu sou um dentista mais conservador. Eu tento sempre aproveitar tudo que o dente oferece para não necessariamente chegar ao implante. Paulo, já teve paciente que chegou no consultório e falou assim, doutor, arranca meu dente que eu não aguento isso mais. Toda semana. E aí, de repente, a pessoa passa pelo tratamento e o dente continua no lugar. Sim, é o seguinte, a principal preocupação, acho que de toda a população, é ir no dentista e sofrer. Eu quero tirar o dente porque ele está doendo muito, ou então, eu não aguento mais sentir dor. Então, assim, a gente lida muito com o psicológico também do paciente, a gente lida muito com dor, com expectativa, enfim, com inúmeras questões. E aí cabe ao profissional ter a consciência e ter o discernimento de explicar e tentar fazer com que o paciente compreenda que às vezes aquilo não é o necessário. Por exemplo, chega inúmeros pacientes durante a semana falando, eu quero tirar o dente que ele está me incomodando, mas calma, não é assim, não é bem assim. Mas tratamento de canal dói muito, o tratamento odontológico dói muito, eu tenho medo, já ouvi falar que um amigo sofreu muito. Hoje em dia, com as técnicas mais avançadas, com um especialista, a gente consegue trazer um conforto muito grande para o paciente. Eu acho que a odontologia hoje ela é muito voltada para o conforto do paciente, porque tem todo esse estigma de que tratamento de dente dói, eu não gosto de dentista porque eu vou sofrer. Então, acho que muita coisa já mudou. Muito paciente também já está bem consciente disso, já, graças a Deus. A pessoa cria um estereótipo, né? Sim. E foca naquilo de que dentista é a pior coisa do mundo, né? Não, acho que todo dia eu escuto, você faz o quê? Eu falo, sou dentista. Aí a pessoa, eu odeio dentista. Paulo, uma coisa também que a gente, eu acho que essa afirmação pode vir de você aí, mas a gente ouve e tem que perguntar, né? É melhor a gente continuar com o dente natural, restaurado, ou fazer aí a recuperação, por exemplo, com um implante? Sem dúvida, manter o que está natural. Natural. Mas assim,
tem suas limitações. Às vezes a raiz já está um pouco danificada, pode ser que não aguente o tratamento e aí futuramente o dente venha a fratura. Aí sim é indicado a substituição artificial. Mas sempre que possível você tentar manter o que é natural é sempre muito melhor. Paulo, o que é mais comum no seu consultório hoje, né? As pessoas que chegam nos primeiros atendimentos lá, cárie, gengiva. Olha, acho que todo dia tem gente que se queixa de dor, tem gente que às vezes reclama da articulação, de bruxismo, tem muito caso de bruxismo. O que é o bruxismo, Paulinho? Bruxismo é o ato de você ranger ou fazer o apertamento dos dentes. Pode ser de dia, em vigília, pode ser à noite. E cabe ao profissional tentar orientar, entender e saber da causa. Mas é um mal que acomete a muita gente. E o que o bruxismo causa nas pessoas? Porque você está falando aí de apertar muito os dentes, de ranger os dentes, né? Sim. Isso causa o quê? Olha, a consequência disso é o desgaste dos dentes precocemente. Sim. Retração da gengiva. O que é retração da gengiva? É como se a gengiva encolhesse. E aí fica expondo um pouco da raiz do dente. Aí fica um dente mais sensível. O paciente que relata desconforto, principalmente na parte da manhã, quando ele acorda, que a boca está travada. A gente escuta muito isso. Minha boca está travada de manhã. Chega a doer assim. Chega. A musculatura fica mais tensionada, Sim. entendeu? Então, essas são as consequências do bruxismo. É fácil o tratamento? Não. É uma doença, é um acometimento multifatorial. Alimentação, terapia, tratamento para resolver as consequências do bruxismo. Então, assim, não é um tratamento fácil. A gente tem uns mecanismos que amenizam as consequências, como a plaquinha de bruxismo, que o paciente pode fazer o uso dela de dia ou à noite, que diminui um pouco o desgaste dos dentes, mas é um tratamento bem complexo, bem multidisciplinar. Quer dizer, e pelo que eu estou entendendo, até pelo jeito de você falar, é um tratamento que praticamente tem que ser feito a vida inteira. Sim, sim. Assim, a gente costuma dizer que o início do bruxismo é psicológico, estresse, tensão, isso que eu ia falar. Ansiedade. Então, assim, você conseguir fazer uma terapia ou então entender o que está acontecendo, por que você está estressado, por que você está ansioso. Esse tratamento com psicólogo, seja com psiquiatra, ele é de muita importância para amenizar ou reverter o quadro de bruxismo. Paulinho, cada vez mais a gente vê profissionais de diversas áreas dizendo que a gente tem que fazer terapia, acompanhamento com outros profissionais multidisciplinares, né? Eu estou vendo aqui agora uma pessoa da área de odontologia falando isso, e já tivemos médicos, desde cardiologistas até endocrinologistas. Todo mundo hoje, na verdade, tem que fazer um tratamento e tratar a cabeça também junto, né? Sim. Olha, eu costumo dizer que o corpo, ele tem a saúde como um todo. O dentista, nutrição, o médico, psicólogo. Então, assim, tá tudo interligado ali. Às vezes um problema periodontal pode acometer, às vezes, algum outro tipo de doença. A diabetes, por exemplo, está muito ligado com a doença periodontal. O problema de infecção de um tratamento de canal, por exemplo, pode estar acometendo algum problema cardíaco. Então, assim, a gente lida com o corpo, né? Então, tá tudo ali ligado uma coisa a outra. Então, a gente tem que sempre tratar tudo. Paulinho, a gente não pode deixar de perguntar aqui. Vocês sempre fazem, né, atualizações, participam de congressos, né, treinamentos, sempre buscando novas tecnologias, né, para que o resultado seja rápido, objetivo e eficiente. Sim, a evolução é muito rápida, né? Muito, Paulinho. Muito, muito. A cada ano que passa tem técnicas novas, Materiais novos. Equipamentos. Então a gente tem que estar sempre correndo atrás. Esse ano eu e a doutora Bárbara, a gente vai ver se... todo ano a gente participa de um congresso no Rio,
que é muito voltado para multidisciplinar dentro da odontologia, que é harmonização, que é prótese dentística. Então, a gente está sempre buscando. Eu gosto muito de estudar. Eu já fiz, acho que 3 ou 4 pós-graduações, sendo ela endodontia, prótese, cirurgia. Então, a gente está sempre tendo que correr atrás, sim. Até meu filho, a minha esposa estava estudando em casa ontem, ela estava lendo um livro lá sobre restaurações. Aí meu menino chegou brincando: nossa, mamãe, você está estudando? Aí ela: sim, meu filho, estou estudando. Aí ela: mas você é adulta. Aí ela respondeu: meu filho, a gente estuda o resto da vida. Até quando a gente tiver idoso, a gente vai estar estudando, a gente vai estar aprendendo. Porque a aprendizagem, o conhecimento é sempre muito bom, né? Até porque se você não se atualiza, o mercado te abraça Sim, também, né? Sim. Engole, na verdade. Mas a nossa busca por conhecimento, eu digo que não é nem pelo fato da necessidade de você ter que estudar por conta de novas tecnologias, mas a gente gosta. Eu e a Bárbara, a gente gosta de estudar, eu gosto de ler. Às vezes à noite, antes de deitar, eu pego um livro, dou uma lida. É gostoso, a gente tem prazer nisso. Paulinho, preço. Como é que está hoje o valor do tratamento, dos materiais, do serviço? Hoje a gente pode dizer que cuidar da saúde bucal é caro? Eu não acho caro, não, porque, assim, a gente vai acompanhando a inflação também, né? A gente vê os preços, só que o problema é que um consultório particular, uma clínica, ele tem ali uma despesa alta para laboratório. Para manter a clínica funcionando, a gente tem uma despesa alta de funcionário, de esterilização, de materiais, de laboratório. Então, infelizmente, a gente tem que repassar isso para o paciente, né? Às vezes a gente fica assim um pouco assustado quando a gente relata: o paciente foi lá para extrair um dente, arrancar um dente. Aí a gente passa o preço, seja lá, vou só sugerir um valor aqui, 200, 300 reais, uma cirurgia para extrair um dente. O paciente se assusta: nossa, mas isso tudo para tirar um dente? Eu falei: não é isso tudo para tirar um dente. A gente está usando os conhecimentos que a gente obteve, a manter a clínica funcionando. Então, assim, tá tudo englobado nisso aí. Então, não dá para dizer que o tratamento de dente é caro. A gente repassa aquilo que a gente consegue. Eu tento fazer sempre ali uma margem de que cubra os custos, cubra o meu investimento de estudos. Então, eu particularmente não acho tratamento odontológico caro. Eu acho, assim, se você for comparar, às vezes, uma consulta médica com um procedimento odontológico, então, assim, eu acho que tudo tem seu preço, entendeu? E a gente tem que se valorizar também. A gente corre atrás, a gente estuda, a gente mantém funcionando das melhores formas possíveis, usa os melhores materiais. Então, tudo tem um custo. Infelizmente, a gente tem que repassar isso para o paciente, e eu acho justo. Paulinho, agradecer aqui a participação do Rodrigo Vieira, que está acompanhando a gente, né? Também da Lu Paivagi, tá? Que também estão acompanhando aqui a nossa live no Instagram. E você pode interagir também, se você tiver alguma pergunta, né? Pode deixar aí também na nossa live no Instagram e também no YouTube, que a gente está acompanhando tudo isso aqui na programação da Rádio 99 FM. Paulinho, já falamos aqui sobre a questão dos valores, mas fica aqui aquele questionamento, né? Eu acho que é importante a gente colocar aqui também. Vale a máxima de que prevenir é melhor do que remediar? Sem dúvida alguma. Porque eu costumo dizer que a prevenção sempre é o melhor remédio, e o acompanhamento. A gente fala: tem que ir no dentista uma vez ao ano, de 6 meses. Isso a gente fala, às vezes fica meio, né, como se fosse forçado, né? Mas é importante, sim. Às vezes, por exemplo, você fez um tratamento no paciente, fez lá uma restauração. A gente depende dos cuidados do paciente com aquele tratamento, com a higiene bucal, porque se o paciente não tiver cuidados, aquela restauração vai dar infiltração. E aí, esse acompanhamento que a gente faz de 6 em 6 meses, uma vez ao ano, que seja, a gente vai avaliar e ver se tem alguma cárie começando, se tem alguma infiltração, porque no início, quando você descobre o problema e resolver, é muito mais fácil do que o paciente ficar
postergando, ficar levando mais adiante, e aí aquilo só aumenta, o problema só aumenta e às vezes um tratamento fica muito mais custoso, entendeu? E outra coisa, a orientação que a gente passa para o paciente de higiene também é muito importante. A gente fala, tem que escovar dente 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. É sim, é importante. E o que eu escuto muita pergunta também, fio dental. O fio dental eu passo antes ou depois de escovar? Bochecha eu faço, tem que fazer todos os dias. Então, Enxaguante bucal. Enxaguante bucal, Listerine, Perogard, tem inúmeras marcas hoje no comércio. Mas eu costumo dizer que o uso do fio dental sempre antes da escovação. Porque a função do fio dental é você remover aquele alimento que está agarrado entre os dentes, onde a escova não consegue chegar. Então você desloca aquele alimento, passa o fio dental em todos os dentes e aí depois do fio dental que você vai fazer a sua escovação, com a pasta indicada pelo seu dentista e com a escova indicada pelo seu dentista. Paulinho, E outra coisa, pode o falar. enxaguante bucal não se faz necessário, só em casos de indicação. Por exemplo, o paciente tem alguma doença periodontal, ele precisa fazer o uso do Periogard, que é a clorexidina 0,12%, por um período curto, não pode usar ele diariamente, porque qualquer enxaguante bucal, seja ele o Listerine ou água oxigenada de 10 volumes que muita gente usa, se você usar ele periodicamente, diariamente, ele altera a flora natural da boca. Então, assim, a gente tem muita bactéria na boca, mas são muitas bactérias benéficas que ajudam a digestão, que ajudam na saúde bucal. Então, a gente não pode alterar a flora. A gente orienta só a fazer o uso do fio dental e a escovação. O bochecho com algum produto só em caso de indicação do profissional. Mesmo que seja esses de balcão de farmácia, de supermercado, mesmo que seja esse mais simples. Só com recomendação. Isso aí é uma dica importante para você que está acompanhando aqui a nossa programação. Paulinho, inclusive, vai começar a dar algumas dicas para você aproveitar, né, a sua boca sempre limpa, sempre saudável. Eu gostaria que você falasse, Paulinho, quais que são as principais ações que todos nós devemos fazer para deixar a nossa boca saudável. Você já falou aí que tem que escovar os dentes 4 vezes por dia, pelo menos, né, nas principais refeições. Tem a questão aí do fio dental que você já falou, mas o que você colocaria como as 3 mais importantes que ninguém pode esquecer? Eu acho que além de você escovar, quando você deveria escovar os dentes. Por exemplo, a gente acorda de manhã, aí a gente às vezes fica com gosto ruim na boca, que durante a madrugada, durante o sono, o fluxo salivar diminui muito, então a gente sente aquele desconforto. Aí tem gente que gosta de acordar e escovar o dente, né? É certo? E não é. Eu costumo orientar assim, está desconfortável com o gosto? Vai no banheiro, faz um bochecho primeiro, lava o rosto, faz o bochecho, toma seu café da manhã, seja ele com pão, com tapioca, com qualquer alimento que seja. Sim. E aí, após o café da manhã, a sua primeira refeição do dia, aí sim você vai fazer a sua higiene eficaz. Porque não adianta você escovar antes. Você acorda, escova o dente, aí vai tomar café, não adiantou nada. Ou seja, o café tem açúcar, tem a gordura dos alimentos, então é sempre depois da refeição. Acontece também após o almoço, né? Você acabou de almoçar, vá no banheiro, faz um bochecho para tirar o excesso de alimento, depois você faz uso do fio dental, da sua escova e da pasta, faz a sua higiene correta. E aí, após o café da tarde, se possível, e o principal também é você escovar os dentes à noite, antes de dormir. Tem muita gente que escova o dente, aí depois acorda, tira um cochilo e vai na cozinha, toma, sei lá, um refrigerante, um suco. Aí você está alterando o pH natural da cavidade bucal. Então, sempre antes de dormir é de fundamental importância. Então vamos lá, frisar aqui, ó. Depois de tomar o café da manhã,
depois do almoço, depois do jantar, do lanche Não, da tarde. Depois do jantar pode se resumir a antes de dormir. Antes de dormir. Antes de dormir. Quer dizer que se eu imediatamente, após o jantar, eu não escovar os meus dentes, pode só lavar a boca, Isso. né? E logo em seguida deixar para escovar. Se você janta às 8 da noite, por exemplo, e vai dormir 11 horas, aí eu recomendo você fazer uma limpeza. Não pode passar muito tempo sem a higiene, né? Mas se estiver próximo da hora de deitar, sim, você pode deixar para escovar antes de dormir. Porque a escovação noturna, né, antes de dormir, é muito importante. Eu já ia falar justamente isso, até porque depois que você escova os dentes antes de dormir, o ideal, né, é que a pessoa tenha 8 horas de sono. Quer dizer, você vai ficar 8 horas... Às vezes com o alimento agarrado. Com o alimento agarrado. E outra coisa, a saliva e a língua, elas funcionam como um agente natural de limpeza. E à noite você tem um fluxo salivar muito baixo e não tem movimentação da língua. Então, assim, aquele alimento que está aderido ao seu dente ali vai ficar 8 horas ali prejudicando a sua saúde, sim. Bom, Paulinho, são dicas valiosíssimas que eu acho que todos nós temos que seguir. E tem muita gente que tem muitas dúvidas em relação a isso. Por isso que eu acho importante a gente falar. Paulinho, deixar de escovar o dente, né, é um dos fatores que pode causar, por exemplo, o mau hálito, né? Além de problemas como cáries, infecções gengivais, né, e outras coisas mais. Como é que a pessoa evita o mau hálito? Além do tratamento que tem que ser feito. Eu vejo o mau hálito muito relacionado com a gengiva, com o alimento que às vezes fica aderido ali entre os dentes. Então, para evitar isso, é seguir as orientações do seu dentista, fazer a higiene da forma correta e fazer o acompanhamento com o seu dentista de preferência periodicamente. Esse é o principal... a principal efeito que você possa fazer para diminuir a halitose, né, que a gente fala que é um mau hálito, e doenças relacionadas à cavidade bucal. Bom, quero mandar um abraço aqui para todos que estão acompanhando aqui a nossa live, seja no Instagram, no YouTube, ou também aqui no sinal aberto da Rádio 99, em toda a cidade e por toda a região, né? Um outro fator que ontem à tarde, assim que a gente colocou o banner falando que você estaria aqui hoje, eu encontrei com uma pessoa, ela pediu para não se identificar, mas ela falou que sempre saem umas coisinhas, ela usou esse termo, vou falar igual ela falou mesmo, saem umas coisinhas brancas na minha garganta e aquilo não tem um cheiro muito bom não. O que é isso e o que eu devo fazer? É difícil eu te dizer o que é sem fazer uma avaliação correta, mas assim, tem que ver se tem algum problema de garganta, procurar às vezes uma orientação médica também, um otorrino, mas a gente tem que olhar muito a superfície da língua, porque a gente não tem o costume de escovar a língua. Então, às vezes fica placa aderida à língua que gera também um mau hálito. Sim. Então, você procurando o seu dentista e pedindo uma orientação de escovação, ele vai te passar as técnicas corretas para fazer a higiene da língua também. Paulinho, tem muita gente que não escova a língua porque fala que sente um enjoo. Um enjoo, né? Aquela ânsia até de fazer vômitos, né? Como é que se escova a língua? É com a escovinha mesmo da escova, com a cerda da escova, ou tem gente que já vira ela do lado contrário, que parece algumas escovas já tem uma ranhura? Não, pode ser com a escova, mas tem uns dispositivos próprios para isso, que se você compra em farmácia, que é um limpador de língua. Mas se você não tiver, você pode utilizar a própria escova. E sempre escovando ela de trás para frente. Você traz aquela placa aderida à língua para frente para você conseguir limpar melhor. E esse enjoo que você disse, essa ânsia de vômito, acontece muito quando o paciente não tem um costume. À medida que você faz o uso diariamente, o próprio corpo, o músculo, ele já vai acostumando com aqueles movimentos. Mas ainda assim é um pouco desconfortável, mas é importante a gente fazer. Então eu acho que vale a pena, sim. Nem tudo são flores, né, Paulinho? Exatamente. Paulinho, mais uma vez eu gostaria de agradecer aqui a sua presença, a sua participação. O papo, ele é gostoso, né? A gente vai fluindo aqui e deixando que certamente
a comunidade, né, tenha essa oportunidade de receber informações com credibilidade. Paulo, para a gente aqui, mais já próximo do fim, né, deixar aqui a nossa comunidade aqui orientada, o que a gente não pode deixar de fazer com relação à nossa saúde bucal? Cuidados. A gente mesmo em frente ao espelho a gente consegue fazer uma avaliação, mesmo que seja preliminar. E sim, você reparar os dentes, reparar a língua, a gengiva principalmente, se ela está um pouco avermelhada. Então, assim, você fazendo esse cuidado, a gente vê muitos cuidados. Vou fazer uma escova de cabelo. Não que não seja importante, mas a boca também é um órgão, é uma área específica que tem que ter muitos cuidados. Então, está interligado diretamente à nossa saúde por um todo. Então, uma avaliação no espelho, com o seu dentista, usar as técnicas corretas de higiene. Eu acho que se a minha vinda aqui hoje, se eu conseguir passar essa informação e o ouvinte conseguiu entender a importância, eu já estou satisfeito. Porque a gente que lida com isso todo dia, a gente vê o que realmente importa. Paulinho, queria agradecer a você, que é uma pessoa que sempre que a gente solicitou aqui informações, sempre teve um carinho, né, com a minha pessoa principalmente. Eu sei do quanto da sua amizade e tudo. E agradecer aqui em nome da rádio também a sua participação, que se disponibilizou nessa manhã de quinta-feira, uma véspera de feriado, né? Dos seus atendimentos, na sua agenda, né? Para estar aqui levando essa informação também para a nossa população. Paulinho, eu queria que você deixasse aqui agora o endereço da clínica, um telefone de contato, né? Para que todo mundo possa também entrar, fazer aí esse contato com vocês lá na clínica, né? Onde você e a Bárbara atuam, e sim. Também tem uma dentista que vem, A Maria Inês. que é a Marinês. Uma colaboradora, isso. Não, eu atendo tanto na clínica, ela fica ali na Praça Antônio Carlos, localizada no Hotel Camapuã. Eu atendo também pela prefeitura, nos postos de saúde, que eu gosto muito de levar qualidade também para o SUS, né? E atendo também em um consultório em Natividade e um consultório também em Itaperuna. Eu presto serviços de endodontia, a parte de canal. Mas você tinha falado aquela hora sobre custos, né? O preço. Se você não tem condições de orçar por um tratamento numa clínica particular, num consultório, você tem a opção também de procurar um posto de saúde. O serviço da prefeitura que a gente presta também tem muita qualidade, e o tratamento que eu faço, a maioria dos tratamentos que eu faço no consultório, eu tento levar também para o posto de saúde, que o paciente carente, ele precisa de uma atenção muito especial. Muito sabe? bem lembrado, tá, Paulo? Então, assim, eu acho que se você não tem condições, procure o seu posto de saúde, a sua unidade básica de saúde, e procure orientação, que o dentista, o profissional, vai te acolher muito bem e vai te orientar e fazer o seu tratamento que for possível. Tá bom. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Manda um abraço para a Bárbara, para os meninos, tá? E você que está ouvindo aqui a Rádio 99, vai lá nas redes sociais. Daqui a pouquinho a gente vai estar disponibilizando esse vídeo no YouTube para você assistir. Caso você não tenha assistido todo agora, tem a oportunidade aí de assistir ele na íntegra lá no YouTube. E estaremos também publicando, né, partes dessa entrevista também no nosso Instagram, tá? Rádio Miraí 99 FM no Instagram e também a Rádio 99 Play no YouTube. E você, é claro, pode acessar a qualquer momento www.99play.com.br. Lá tem notícias, informações e, é claro, tudo isso feito com muito carinho pela nossa equipe aqui de jornalistas, a nossa equipe de produção da Rádio 99 FM. Quero lembrar que daqui a pouquinho, às 10h30, Lohane Ribeiro vai estar aqui participando com a gente na segunda live de hoje, com o Minuto
Cicobi, Momento Cicobi, daqui a pouquinho para você na programação da Rádio 99 e o Bom Dia 99 que continua por aqui. Miraí FM. Minuto de informação.